Olá, tudo bem contigo? No vídeo passado eu falei sobre o medo que muitos de nós temos de ser julgados, né? De sofrer o julgamento de alguém. E hoje eu vim aqui falar contigo sobre a ótica de quando nós julgamos, tá? Então eu vou trazer algumas ponderações para você fazer as tuas reflexões aí, né? E dar uma olhadinha em como você está no dia a dia. Como é o teu comportamento? É com muito julgamento ou com pouco julgamento? E o que julgar, né, acarreta, traz para a nossa vida, tá bom? E antes de começar o assunto, eu quero te convidar para você se inscrever neste canal, tá bom? Posso contar contigo? Então tá. Olha só, quando nós julgamos alguém, quando nós criticamos, avaliamos, enfim, né, emitimos a nossa opinião sobre alguma coisa ou alguém, nós fizemos isso com base em todo um programa, né? Como eu costumo sempre usar essa em forma de metáfora, né? Porque, olha só, acompanhe comigo. Desde que nós nascemos, desde que nós somos muito crianças, muito pequenos, ou desde o ventre da mãe, nós vamos assimilando, incorporando as informações de tudo que acontece ao nosso redor, né? Então, o que a gente ouve, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente presencia que acontece, nós vamos assimilando e vamos formando as nossas crenças, que são aquilo a que a gente acredita, como uma verdade para nós, tá? E, né, nós vamos crescendo, nós vamos presenciando o comportamento dos adultos à nossa volta, na escola, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho depois, né? E tudo isso, eu uso uma metáfora assim, ó, é como se a gente estivesse dentro de uma caixa e fosse colocando tudo isso, né, que a gente assimila, que a gente presencia para dentro e tudo isso vai se tornando as nossas crenças, os nossos padrões, o nosso condicionamento, tá? Então, a partir de toda esse conjunto, né, que são como programações na nossa mente, a gente vive o nosso dia a dia, então a gente acaba instalando hábitos, né, que são apenas reproduzidos de forma automática. Então, a partir deste conteúdo todo que a gente agrega ao longo da vida, no nosso dia a dia, esse programa, ele age de forma automática, é a forma como a mente subconsciente, né, age. É uma das características da mente subconsciente, é automatizar aquilo que tem uma repetição, né? Então, até por uma questão de economia mesmo, né, de energia. Isso é o mesmo mecanismo, né, fazendo um parênteses de quando a gente aprende alguma coisa. Por exemplo, você aprendeu a dirigir, depois que você realmente aprendeu, que você repetiu muitas vezes, esse conhecimento, essa informação vai para a mente subconsciente e você dirige sem pensar em como você tem que dirigir, né? E assim são instalados os hábitos. Então, se você presenciou, por exemplo, na tua casa, as pessoas tendo muito esse hábito de julgar, de criticar, né? E depois, na tua vida toda, você, nos outros lugares e situações, você também presenciava, você trouxe para ti, né, como um hábito aprendido. E executa esse hábito de forma inconsciente, sem se dar conta de forma consciente que você faz isso. Pode ser que você não perceba que você está julgando, né? Mas todos nós julgamos mais ou menos em algum nível. Mas o interessante não é nós saber que a gente julga realmente, né? É a gente saber que a gente pode estar numa posição de que observa quando a gente está julgando, que está consciente do ato em si, tá? Bom, mas então retornando aqui para a minha linha de raciocínio, né? A gente forma esse conjunto de padrões, né, ao longo da vida, e com base neles é que nós olhamos para alguém ou para uma situação e dizemos, ah, isso é certo, isso é errado, isso é bom. Não, não deveria ser assim. Ah, não, desta forma não funciona. Percebe? Que então todo esse nosso julgamento, ele é válido só para nós mesmos, porque é baseado no nosso programa. E não sei se você conhece um ditado que diz assim, ó, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Por quê? Porque o Pedro está falando de alguém baseado no seu padrão, no seu programa.
Faz sentido para ti? E um outro ponto que eu quero te trazer para você refletir é o seguinte. Você percebe que tem muitas pessoas que elas adoram, sabe, encontrar algum erro que o outro comete, né, para salientar, para falar, para expor aquela pessoa que cometeu aquele erro, né? Talvez seja, eu acredito que seja na maioria das vezes de forma inconsciente, né, que ela está apenas respondendo aquele programa, como eu já falei contigo antes, né? Só que o que acontece quando a pessoa faz isso, né? Então, claro, pode ter várias explicações para esse comportamento, mas eu vou te trazer um ponto de vista, um aspecto para as tuas reflexões, tá? Que é o seguinte: quando eu saliento o erro do outro, o que eu estou fazendo comigo? Eu estou salientando, eu estou evidenciando, eu estou dizendo que eu estou certa, que eu sou certa, ou que eu sou melhor, né, do que aquela pessoa que eu estou apontando o problema, o erro, entende? Mesmo que seja de forma inconsciente, mesmo que seja de uma forma assim subliminar. Quando eu mostro o erro do outro, eu estou dizendo que eu estou acertando, que eu acerto, que eu sou melhor. Então, olha só, quando você te pegar fazendo, né, com esse tipo de comportamento, de apontando, de julgar o que o outro está fazendo de errado, ou de mal, ou de inconveniente, te pergunta, né? O que eu sinto ao perceber o erro do outro? E baseado nessa tua resposta, do que você sente, você faz uma outra pergunta. Para chegar, com essas perguntas, você pode chegar na verdadeira razão pela qual você está apontando ali aquele erro, aquela dificuldade do outro, tá? E isso é bem interessante para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento, tá? Porque eu, eu costumo praticar isso. E realmente, assim, ó, às vezes quando a gente faz esse conjunto de perguntas para entender, a gente chega numa resposta que não nos faz ter muito orgulho da gente. Realmente eu tenho que compartilhar contigo essa informação também. Mas, em contrapartida, a gente não pode ficar muito, a gente pode até não ficar muito satisfeito, né, com a gente, porque, eu deveria ser uma pessoa melhor, não deveria estar agindo dessa forma. Mas é um jeito, né, que a gente tem de, identificando essa nossa postura, a gente mudar isso. Porque como que eu vou mudar algo em mim que eu nem mesmo sei que existe? Então, isso é bem importante para o nosso desenvolvimento, né, como pessoa. E só com esse autoconhecimento é que a gente consegue, tá? Então, não desanima. E olha só, outra questão é o seguinte: o que julgar nos traz de bom para nós pessoalmente? Pensa aí para você. Você consegue encontrar algo de positivo de que você ficar julgando e criticando ou condenando as pessoas vai te agregar de positivo? Eu pensei sobre essa questão pessoalmente aqui para poder falar contigo, né? Porque eu queria ter algumas respostas para mim também, mas assim, ó, eu não encontrei nada de positivo. Não encontrei nada de bom, tá? Então, pergunta aí e vê o que te vem à mente como resposta, tá? E percebe que o tempo que você está julgando alguém, né? Porque como isso é praticamente um hábito, a gente faz todos os dias, aquele tempo que eu estou ali colocando para julgar, eu estou deixando de viver a minha vida. Eu estou deixando, né, de investir aquele tempo em realizar as minhas metas, os meus objetivos. E quando a gente está focado, coloca aquele foco em fazer alguma coisa, em falar, em julgar, né? A nossa atenção está naquele assunto, né? Então, se a nossa atenção está ali, naquele julgamento, a gente está colocando a nossa energia, o nosso tempo, né? E esse foco, eu costumo dizer que ele é como um dos combustíveis que a gente se utiliza, né, para fazer crescer, para dar seguimento aos nossos projetos, aos nossos objetivos. Então, eu estou tirando esse combustível do meu objetivo pessoal, né, do meu propósito, e colocando em outra pessoa que não está me agregando nada. Então, dessa forma, o que acontece?
como a gente faz isso um pouquinho, né? Todos os dias um pouquinho, várias vezes ao dia. Imagina a gente somando esses minutos, essa energia que a gente está colocando nesse foco de julgar. Imagina tudo isso, né, potencializado para nós, para aquilo que a gente quer realizar. Nós teríamos muito mais sucesso. Por isso que eu coloquei o título desse vídeo, né? Que quando a gente julga, a gente pode estar deixando de ter sucesso. Porque eu estou colocando o meu foco, a minha energia no outro. E esse ato não está me agregando em nada. Está tirando o meu tempo, a minha energia, que é o combustível para crescer o meu projeto. E não sei se você já observou que também o ato de julgar faz com que a gente perca energia. Não somente a do foco, né? Uma energia física mesmo. Se você não constatou isso, dá uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha no teu dia a dia, como que você se sente. Geralmente as pessoas que não observam essa perda de energia, são aquelas pessoas que estão muito no automático, né? Que não ligam, não colocam a sua atenção, a sua mente consciente para o que estão fazendo, agindo, para o que sentem. Mas se tu começa a prestar atenção no teu sentir, no teu corpo, né? Você vai perceber assim, ó, instantaneamente que quando você começa a julgar, você já contrai, você já perde energia, né? Assim como você quando critica, fala mal, reclama, todos esses comportamentos fazem com que a gente perca essa energia, com que a gente diminua a frequência da nossa vibração. Então, olha só, imagina aqui comigo, né? Se todos os dias, várias vezes ao dia, eu estou colocando o meu tempo, a minha energia, o meu foco nesse ato de julgar, isso está tirando a minha energia, né? Isso está tirando o meu foco, o tempo que eu poderia estar olhando para mim, e isso não me acrescenta em nada. Então, o que eu quero? Eu quero te convidar para você refletir. Será que eu mereço isso? Eu mereço fazer isso comigo mesma? Se você nunca tinha parado para pensar nesse assunto, ok, mas agora você está aqui me ouvindo. Então, a partir de agora, como seria você refletir sobre a tua postura, os teus hábitos, né? Como você costuma agir, com mais ou com menos julgamento. E em cada minuto que você se pegar ali com um julgamento, mesmo que seja apenas mental, né? A nível de pensamento, que você nem exteriorize o julgamento, então você pode assim, ó, no próximo segundo que você se deu conta que você julgou, né, você pode se chamar a atenção, né? Não, ok, saiu esse julgamento de forma automática, mas eu escolho de uma próxima vez me manter na neutralidade, me manter sem julgar a pessoa, apenas estando aqui em estado de presença, ouvindo a pessoa com quem eu estou conversando, né? Ou a situação que eu estou presenciando. Então é isso. Então eu espero que esse assunto realmente acrescente, né, para as tuas reflexões, para o teu autoconhecimento, para a tua mudança, né, de paradigma também, né? Que a gente está tão enraizado naqueles costumes e padrões que leva um certo tempo neste processo até a instalação de um novo padrão, de um novo hábito. Mas como eu sempre falo, que vale muito a pena, né? Porque a partir do momento que você consegue, que você escolhe mudar e se dedicar, né, a cada instante, se chamar para aquele novo comportamento, o resultado que você vai ter na tua vida, o resultado de como você vai se sentir, o resultado que você terá na execução dos teus projetos, né? Porque você vai estar mais focado, vai estar colocando o teu combustível ali, né? Para executar, para realizar as coisas que você quer para a tua vida, né? E não na vida do outro. Então você terá um resultado muito mais positivo, muito mais rápido, né? Em função do tempo que você investe em você mesmo, tá? Então é isso. Eu também quero te pedir para você compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, para que sirva também para mudança, que seja contribuição também para outras pessoas, tá bem? Então, um beijão para você e até mais.